O mercado de carbono é uma grande aposta para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também é uma nova fronteira de negócio sustentável no Brasil e no mundo. Implementando esse mercado no Brasil, cada empresa vai ter um limite para emitir esses gases. Quem emite menos vai poder vender essa sobra. Quem emite mais vai ter que comprar esse crédito de alguém para fazer essa compensação. É um mercado que movimenta cifras bilionárias e é mais uma prova que quem investe em novas tecnologias sustentáveis tá com tudo. Para tirar essas dúvidas e se entender como é que tá esse cenário, eu, Judite Aragão, converso com o Felipe Bottino. Ele é sócio fundador da Green Domus, uma empresa referência em sustentabilidade no Brasil e no mundo. E é sobre isso esse episódio do Indústria de A a Z. Bora lá? Felipe, obrigada pela sua participação aqui no podcast. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória com o meio ambiente, com sustentabilidade, práticas ESG. Legal, Judite. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, é uma honra grande poder estar aqui batendo esse papo com vocês, né, e tudo que vocês promovem nesse setor, então eu fico lisonjeado. Eu sou o Felipe Bottini, eu sou sócio fundador da Green Domus, que é uma empresa que está no mercado desde 2005, promovendo soluções, né, nas questões climáticas, crédito de carbono, projeto, inventários, e também na agenda ESG, na parte mais de, enfim, governança, sustentabilidade, e essa temática que hoje ganha uma relevância sem precedentes. E o movimento mais atual, 15 dias atrás, mais ou menos, nós fomos adquiridos pela Accenture, que é uma grande consultoria no mundo de tecnologia, com o intuito da gente ampliar portfólio, ampliar alcance e poder combinar as soluções para continuar escalando aí e salvando o mundo, né? Acho que o mote é esse. É verdade. E o crédito de carbono é uma das formas, né, das empresas emitirem menos, enfim, a gente ter um futuro aí mais sustentável. E eu quero entender um pouco quando que surgiu, assim, quando e como surgiu essa história de crédito de carbono, o que é isso? Quando tudo era mato, né, Judite? Surgiu o crédito de carbono. A minha lembrança mais recente é 1998, quando foi concebido o Protocolo de Quioto, dentro da Convenção Climática das Nações Unidas, e ele nasceu como um plano ambicioso, né? O que era a ideia do Protocolo de Quioto? Que a gente, através de um mecanismo de mercado, né, que estabelecia a existência desses créditos de carbono, a gente pudesse financiar o desenvolvimento limpo, ou o mecanismo de desenvolvimento limpo, como se dizia na época. Esse protocolo ele entrou em vigor em 2005, então entre a concepção e a entrada em vigência, você tinha algumas tecnicidades, algumas questões de adesão das partes que era necessária, então em 2005 foi quando isso começou a funcionar. Não à toa a gente entrou no mercado em 2005. Então, a minha lembrança mais antiga do mercado de carbono é o Protocolo de Quioto. Importante que se diga que era um mercado de carbono regulado, né, em âmbito internacional. Então, a gente tem lá mais de 190 países, partes da convenção. Nem todos foram parte do Protocolo de Quioto, né? Estados Unidos, por exemplo, nunca aderiram ao Protocolo de Quioto, mas ali foi dado o pontapé inicial e criou-se muita expertise, muito conhecimento das funcionalidades e dificuldades de se estabelecer o mercado de carbono em escala global. Bom, eu acho difícil, assim, as pessoas entenderem o que é o mercado regulado de carbono, porque o carbono, ele tá ali, mas você não vê, né? Não é palpável, assim. Então, como que se mede o carbono? Legal. É curioso, né, Judite? Porque um crédito de carbono ele equivale a 1 tonelada de emissão equivalente que não aconteceu, né? Então, de fato, um crédito de carbono é uma emissão que não aconteceu. Então, isso gera uma certa dificuldade da gente compreender e até tangibilizar. Mas, na prática, você tem duas formas de gerar um crédito de carbono. Atender uma série de métodos e regramentos, mas, por princípio, são duas formas. Uma é sequestrando o carbono da atmosfera, né? Eu planto uma árvore, eu crio um dispositivo e eu tiro esse carbono. E a outra alternativa, menos óbvia, mas também bastante relevante, é a da emissão evitada, né? O que é a emissão evitada? Eu tenho uma atividade, eu tenho uma prática regular, legal, lícita, que gera emprego, que gera desenvolvimento, porém que emite. Existem vários setores da indústria que emitem, pela própria natureza, energointensivos e tudo mais. E se eu crio um método e uma prática que eu reduzo emissões daquilo que era esperado que eu fizesse dentro de um padrão de operação aceitável e dentro da lei,
essa redução de emissão, que é a emissão evitada, também pode se tornar um crédito de carbono. E quanto que esse mercado movimenta o mundo hoje? Parece que as cifras são, assim, bilionárias, né? A gente tem que distinguir, né, o mercado regulado e o mercado voluntário de carbono. O mercado regulado de carbono, ele deve estar movimentando anualmente pouco mais de 220 bilhões de euros, e o mercado voluntário não chega a ser 2% disso, uma cifra inferior a 2 bilhões de euros. Mas são cifras relevantes, né? Porque se você analisar isso da ótica econômica, né, um esforço de mitigação que despende tantos recursos, ele é relevante, ele é bastante relevante. Como que funciona, assim, esse mercado? Vamos falar do mercado regulado, que eu acho que é bastante interessante. Como que vai funcionar? Ele já funciona na prática? Como é que está isso no Brasil? Legal. Olha, existem vários mercados, né, tanto voluntários como regulados. A principal experiência de mercado regulado no mundo é o European Trading Scheme, ou EU ETS, que é o mercado regulado europeu para mitigar emissões via cap and trade. E é também importante que se diga, Judith, que existem outras formas de você precificar o carbono, né? Dando um passinho atrás, o que é o carbono? Ele é uma externalidade negativa. O que é uma externalidade negativa? É algo que acontece não como o meu objetivo, mas como decorrência de algo que eu faço. Então eu vou produzir alguma coisa e infelizmente eu gero uma emissão. Infelizmente essa emissão não é boa, então ela é uma externalidade negativa. Se fosse boa, ela seria positiva, né? Isso posto, como é que funcionam esses mercados de carbono, né? Primeiro, a regulação é importante, porque como acontece por acidente, se eu não for objetivamente responsabilizado por isso, talvez eu não me interesse em resolver o problema, ainda que seja um problema de todos, eu como indivíduo posso não estar economicamente motivado a fazê-lo. Por isso é tão importante a regulação. A Europa percebeu isso muito cedo. O Trading Scheme da Europa está na 3ª ou 4ª fase agora. Começou, se eu não me engano, em 2002, a primeira fase. E ele tem uma lógica de cap and trade. O que é isso? Eu ponho um teto de emissões, né? Então eu digo para aquele, ou para uma atividade econômica, para uma geografia ou para um bloco, como é a questão da Europa, e coloco um teto de emissões. Eu não vou falar números reais aqui, até porque é muito zero, a gente vai acabar se embananando. Mas se eu supuser que eu tenho uma economia europeia que emite 100 unidades de carbono por ano, a ideia do mercado europeu é, olha, eu vou limitar isso a 50 toneladas, porque eu quero reduzir 50% das minhas emissões dentro do Green Deal, tá? Então eu distribuo permissões, eu distribuo 50 permissões. Então qual que é a lógica? Todo mundo relata as suas emissões, essas emissões somadas estão dando 100. Aí eu, através do mecanismo governamental, né, de um decreto ou de algum instrumento, eu vou dar autorização ou vou dar permissões para que se emita 50 e vou distribuí-las no mercado segundo alguma lógica, né? Então, esse mercado ele vai ter que operar dentro dessas 50. Então, vamos supor que tem duas empresas operando lá. Uma emite 70, não conseguiu reduzir para 50, e a outra emite 30. A que emitiu 30, ela vai ter 20 permissões sobrando para vender para aquela que emitiu 70. E aí as duas vão estar dentro do horizonte de 50. Então, o cap são 50, é o que a economia pode emitir, e o trade é um mecanismo de flexibilização de mercado que permite quem for mais eficiente gerar um ganho e vender para aquele que for menos eficiente. Então, é um ajuste de margem que se permite. Isso, gente, muito simplificado, né? Existem outros instrumentos complementares. Então, um crédito de carbono, por exemplo, que não é uma permissão, mas que vem de um resultado de mitigação em um projeto, alguém fez um projeto lá que mitiga emissões, ele pode entrar dentro desse sistema segundo alguma lógica. Ele não substitui uma permissão completamente, porque existe uma limitação de uso, existe um percentual de acesso e tudo mais, mas ele é um instrumento interessante porque você consegue movimentar geografias exteriores, né, no sentido de mitigar também. Então, existia, né, agora não mais, mas existia lá atrás, inclusive uma das bases da funcionalidade do protocolo de Kyoto era poder vender esses créditos para dentro da União Europeia. O Brasil hoje, a gente já participa, já está dentro desse mercado regulado de carbono? Como é que a gente está hoje em dia? Legal. O Brasil teve um papel bastante importante no protocolo de Kyoto, acho que só perdia para a Índia e China em quantidade de projetos submetidos, e operou bem, teve uma experiência
positiva, né, no sentido de que, de fato, funcionou em alguma medida essa transferência de recurso e a implementação de projetos, e trouxe um aprendizado muito grande também. Mas o que aconteceu é que, ao longo do tempo, Kyoto perdeu força, o mercado global regulado de carbono perdeu força, e você começou a ver iniciativas locais e regionais se desenvolverem, mesmo do ponto de vista de regulação. O Brasil não chegou lá ainda, né? O Brasil ele discute esse tema há muito tempo. O Brasil tem um papel importante e até de liderança na agenda climática do planeta, por tudo que o Brasil representa em termos de estoque de carbono em floresta, matriz energética super limpa e práticas de negócio que são da nossa vocação. Mas a gente ainda não desenvolveu o nosso mercado regulado de carbono. Então, esses ingredientes aí mostram uma potencialidade muito grande nesse sentido. E é uma tendência, Judite, porque você vê, a Europa tem seu mercado, a China tem mercado regional, Estados Unidos tem mercado na Califórnia, tem um mercado que não é exatamente de carbono nacional, mas está ligado a energias renováveis. Canadá tem mercado, Coreia do Sul tem mercado, então assim, até o México tem um mercado de carbono. Então assim, tem... A gente tem que fazer o dever de casa. A gente vai chegar lá, a gente está perto. Tem uma previsão para regulamentar esse mercado? Bom, a regulamentação ela vem depois né? Primeiro, normalmente, você tem ou o decreto ou a lei, e aí depois você regulamenta. O governo ele publicou recentemente a intenção de comandar, né, no Congresso para que seja aprovado o projeto de lei de mercado de carbono até outubro, porque é uma vontade do Brasil levar isso para a próxima conferência climática, tá? Essa discussão já é uma discussão antiga, né? A própria CNI tem participado disso, tem alguns projetos de lei tramitando nesse sentido. Eu vejo que eles evoluíram bastante, né? E a gente está bastante maduro agora para avançar nessa agenda. É uma construção, né? Envolve todos os setores da economia, diversos interesses, envolve governo, envolve sociedade civil. Então, é um tema complexo, demora para sair mesmo, mas a vantagem disso é que, uma vez que sai, ele tem todas as rúbricas da legitimidade, né? Isso é importante. Até porque a indústria ela faz parte da solução, né? A indústria sempre busca, está buscando sempre soluções aí mais inovadoras, mais sustentáveis, novas tecnologias. E ela também entregou a proposta para o governo, né? Para regulamentar esse mercado, da qual você participou também, né? Vamos contar um pouco sobre isso? Vamos sim, a gente apoiou, né, tecnicamente a CNI, com base, inclusive, num conhecimento pregresso que a gente desenvolveu também com a CNI, porque a gente estudou 6 jurisdições internacionais em termos de governança para fazer uma proposição de como deveria ser a governança do mercado de crédito de carbono no Brasil. E foi uma experiência riquíssima, Judite. A gente aprendeu muito com isso e acho que a CNI se posicionou muito bem para entender o que há, né, para a indústria, e esse é o papel da CNI. E aí, depois disso, veio a discussão do projeto de lei, a gente deu um apoio muito técnico a esse projeto de lei, e, de novo, muitos interesses, muita gente, muitas redações, muitas alternativas, é um ambiente de discussão que é complexo, né? É complexo. Cada um tinha o seu projeto, né? E aí juntar todos num só é um grande desafio, mas eu acho que a gente está bem próximo agora. Eu acho que é importante a gente ter em mente também que o Brasil ele tem um potencial assim gigantesco nesse mercado, né? Então, o que o Brasil ganha com essa regulamentação? Onde é que a gente pode chegar? Em primeiro lugar, o mundo todo está se voltando para a governança climática. Então, ter uma regulação nacional de carbono, e um mercado regulado é uma forma de regulação nacional de carbono, dá acesso a uma série de coisas, dá acesso a uma série de discussões, dá acesso à captação de fundos em agência, enfim, abre portas bastante interessantes. E quando a gente pensa em mercado de carbono, né, como todo mercado de qualquer coisa, tem alguém que vende e alguém que compra. E o Brasil vai conseguir, na minha opinião, se posicionar como um grande gerador, né, de resultado para ser comercializado, pela nossa própria vocação, que a gente estava falando agora há pouco. Então, para o Brasil, é muito mais uma oportunidade, né, do que um ônus participar no mercado. É claro que alguns cuidados têm que ser tomados, tem que ser negociado. Quando a gente entra no âmbito internacional de interesses comerciais, existem múltiplas agendas de interesse, poder de pressão e tudo mais, mas eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir se posicionar direito para tirar bom proveito disso.
Eu espero que isso aconteça logo e espero te receber aqui em breve para a gente falar sobre esse mercado, mas da próxima vez já regulamentado, né? Tudo certinho para o Brasil aí decolar. Muito bom, Judite, muito bom. Não, vai acontecer. Esse é o caminho. Tem considerações finais? Queria agradecer, Judite, esse tema do mercado de carbono é um tema que, enfim, tá conquistando todo mundo pelo que ele representa e é uma forma, né, da gente precificar o carbono, né, precificar essa externalidade e resolver um problema que é global e possivelmente o maior problema que o mundo, como conjunto, enfrentou até agora, até porque a não solução dele vai ter resultados catastróficos e possivelmente impossíveis da gente se adaptar. Então, eu acho que estamos todos empenhados nisso, cada um no seu papel, cada um na sua função, mas eu olho para frente com base em tudo que eu já vi acontecer, com bastante otimismo. Então, eu faço votos que dê certo e podem contar comigo sempre que precisar. Muito obrigada. Obrigado, Judite. Esse episódio fez sentido para você? Então já sabe, compartilhe com seus amigos e amigas, segue a gente no YouTube Podcast, dá 5 stars e acompanha a gente sempre no seu tocador de podcast preferido. Esse episódio é uma produção da equipe multimídia da Agência de Notícias da Indústria. Som direto é do Gabriel Pinheiro. Captação e edição é do Augusto Coelho. A direção de arte é do Daniel Pedrosa. O apoio é da Silvia Caviccioli e da Letícia Carvalho. A direção geral é de Ariadne Sakis. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. Até a próxima, pessoal!